Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos fazer o alterar, o excluir e o buscar num banco de dados do Mongo. Não esquece de deixar o seu like e vamos para o vídeo. Agora, vamos fazer o alterar. Então eu vou clicar aqui no consultar e vou pegar esse código aqui, ó, desde o if. Voltei aqui no formulário e vou dar 2 cliques no alterar. Aí vou colar aqui, porque é igual ao consultar. A diferença é que aqui a operação é alterar. Vai sempre salvando. Agora eu vou aqui no formulário pessoas, FRM pessoas. Vou pressionar a tecla F7 para ir para o código. Aqui no começo, ó, tem o despachante. Eu fiz o adicionar, o consultar. Agora eu vou fazer o alterar. Se a operação for alterar, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar os dados que ele vai alterar. Eu preciso habilitar o botão salvar, não excluir. Salvar. btn salvar, o mesmo que está aqui, ó, no adicionar. Porque eu tenho que mostrar os dados, deixar ele, que é o usuário, fazer as alterações e deixar o botão salvar disponível para que ele possa clicar. Então aqui, ó, voltei aqui no botão salvar, 2 cliques, no btn salvar, eu preciso pegar agora o ID. Por que eu preciso pegar o ID? Porque agora ele não vai estar sempre em branco. Quando for o adicionar, vai estar em branco. Quando for o alterar, ele vai vir com o ID do registro que está alterando. Ah, como que eu sei disso? Porque eu coloquei aqui no mostrar. Ó, mostrar dados. Aqui está colocado, ó, o ID. E isso aconteceu aqui no mostrar dados no alterar. Voltando lá no botão btn salvar. Então aqui eu só vou fazer esse insert one se esse pessoa ID estiver em branco. Do contrário, eu vou ter que fazer um alterar aqui. Então aqui, ó, eu vou fazer um bloco. Eu vou precisar de mais do que uma instrução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o filtro. Por quê? Porque senão eu não sei o que eu vou alterar. Tá aqui, essa instrução define um filtro. Ele está falando que o filtro vai ser quando o ID for igual ao pessoa ID, que é essa propriedade aqui do objeto pessoa. Aqui, ó, eu estou usando new pessoa, né? Mas eu já tenho um objeto aqui, eu nem preciso desse objeto aí. É só eu usar o objeto que eu declarei lá no começo da classe. Se quiser deixar aí um novo objeto, também pode deixar, não tem problema. Não vai fazer diferença. Mas é desnecessário a criação de outro objeto. Então está aqui, ó. Está construindo um filtro onde o ID que está lá no banco de dados é igual ao ID que está aqui no objeto pessoa. Aí, se for igual, ele vai fazer a atualização. Então, o método que atualiza é replace one. Aqui é pessoas. Esse objeto aqui, ó, está instanciado aqui. O filtro é esse aqui, ó, ID igual a ID pessoa. Aqui está o equal. Então, está fazendo aqui uma comparação utilizando um método. Aí, aqui tem que passar esse filtro para que ele filtre apenas esse ID e está passando o objeto pessoa que está com os dados. Então, é esse objeto que vai ser gravado lá no Mongo. Se você observar aqui, ó, tem um erro. Ó. Eu coloquei o controle txt endereço para gravar no município. Eu vou aqui no Mongo,
que aconteceu? Ó? Esse registro e esse aqui, ó, ficou errado. Então, eu vou corrigir o problema aqui primeiro, né? É TXT município aqui. E agora eu vou executar. Tá aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó, o Pedro Henrique, que está com o município errado. Vou no alterar. Esse aqui, São Bernardo. E vou clicar no salvar. Vou pegar esse aqui também, ó, o Ana Pereira. Vou alterar. Aqui é Belo Horizonte. E vou salvar. Aqui ele não está atualizando porque essa grade só é atualizada quando o formulário é carregado. E a gente vai resolver isso depois. Vou voltar aqui no Mongo e vou dar o refresh. Então tá aqui, ó, Belo Horizonte, São Bernardo. Está pronto o nosso alterar. Agora nós vamos fazer o excluir. Eu parei a aplicação. Eu vou aqui no consultar e vou pegar esse código de novo. E vou colar aqui no excluir. É o mesmo código, muda aqui a operação, que é excluir. Agora vou lá no outro formulário, o FRM Pessoa, e vou pressionar o F7 para ir para o código. Aqui no despachante, eu vou adicionar aqui o código do excluir. Então, quando a operação for excluir, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os dados. Aí vou bloquear os controles, porque é um excluir, ele não pode mexer nos dados. E vou pegar o botão btn excluir e vou tornar ele visível. Para ele clicar no excluir. Agora eu vou voltar aqui, ó. Cliquei o botão direito e enviar para trás, porque agora eu quero o botão btn excluir. Entrei aqui no btn excluir, clique e vou colocar o código que exclui um registro no Mongo. Então, a mesma coisa, eu tenho que abrir a coleção e o comando que exclui é esse aqui. Eu poderia ter feito o filtro igual eu fiz no alterar, mas não é necessário, dá para simplificar e fazer assim. Há uma outra maneira de fazer o filtro, aqui com expressão lambda. Estou deletando delete one. Vou executar, primeiro salva. Vou excluir aqui o devanir. Veja que está tudo travado, mostrou os dados, vou clicar no excluir, só que eu vou parar. Por quê? Porque depois que eu excluir, eu quero fechar aqui também, eu quero voltar lá para outra tela. Agora sim, vou executar. Então está aqui, devanir, excluir. Cliquei no excluir, ele excluiu e saiu. Por que continua aqui? Porque essa tela não fez refresh. Ela não atualizou, ela vai atualizar agora, a hora que eu entro no formulário. Tá aqui, ó, não tem mais. Agora, vamos fazer o buscar. Antes, vou aqui no Mongo, tem 4 registros, eu vou atualizar, ele tem só 3, devanir não está mais aqui. Dei 2 cliques aqui no Form 1, aqui no botão buscar, 2 cliques. Primeira coisa, abrir a coleção. A segunda coisa, fazer um filtro, porque é um filtro que a gente quer fazer aí. Este é o filtro, aqui é uma linha só. É um filtro com expressão regular. Aqui é o nome do campo que eu quero filtrar. No caso aqui é o campo nome, aqui ó, nome. Então eu vou filtrar pelo campo nome. E aqui é a expressão do filtro. Isso aqui significa que eu vou procurar qualquer nome onde essa palavra esteja contido. Vamos supor que o usuário digitou aqui Pereira. Então, ele vai procurar um nome que contém Pereira nele.
é mais fácil ver na prática. Aí o que eu vou fazer? Aí vou executar o comando que realmente consulta, que é o find. E aqui, ó, no final, eu estou convertendo para uma lista, né, para um objeto da classe list. Por quê? Porque pode vir mais de um. Pode vir só um, como pode vir mais de um. E aí, no final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lista aí e vou atribuir ao meu data source do DataGrid View 1. Ou seja, essa lista aqui vai ser mostrada no DataGrid View. Vamos executar e ver o que acontece. Observa que isso aqui a gente não vai precisar mais. Então, eu vou pôr aqui, ó, por exemplo, Ana. Veio Ana. Vou colocar aqui Pedro. Veio Pedro. Vou pôr aqui Pereira. Observa quando eu coloquei Pedro, veio 2 Pedro, ó, porque tem 2 Pedro aqui. Veio Pereira, ó, veio 2 também, porque os 2 têm Pereira. Se eu não colocar nada e clicar aqui no buscar, virão todos. Então eu não preciso mais daquela primeira tela. Só que tem um problema aqui, ó. Se eu digitar assim, ó, Ana, não virá ninguém. Se eu digitar assim, Ana, também não virá ninguém. Por quê? Porque eu preciso dizer para ele que essa consulta, essa aqui, vai desconsiderar maiúsculo e minúsculo. Então, eu coloquei uma vírgula e coloquei um i, que é ignore caps. Então, esse i aqui, ó, vai fazer com que ele ignore, na hora de fazer a comparação, maiúsculo e minúsculo. Então, agora, se eu colocar Ana assim, ele vai achar. Se eu colocar Ana assim, também. Não importa o jeito que eu digite Ana, ele sempre vai encontrar. Então, agora, nós não precisamos mais, vou fazer assim, ó, F7, Ctrl F, vou procurar o load, está aqui o load, ó. Nós não precisamos mais disso aqui. Vou tirar esse código daqui. Vou tirar esse aqui também, ó. Aqui vai dar um problema. Eu vou clicar aqui no Form 1 e ele vai fazer isso aqui. Eu vou aqui e vou tirar esse Ctrl L, tirei essa linha. Ainda tem mais, ó. Então, eu vou tirar essa aqui também. Agora ele está certo. Salvei, vou executar. Ele não vai mais mostrar os registros, mas basta eu clicar no procurar que ele mostra. Ó, ainda faltou formatar essa grade para apresentar os dados de maneira mais visível. Faltou várias coisas aqui, né? Mas tudo isso aí tem nos outros vídeos. É só procurar no canal ou no perfil. Tem muitos vídeos parecidos com esses daqui. O ponto central aqui é como fazer o CRUD no Mongo. Como fazer a adição, a alteração, a consulta e a exclusão e a busca. São as operações mais comuns no acesso ao banco de dados. E observar aqui, ó, que no MongoDB nós temos o servidor, depois o banco de dados, e aí temos as coleções de documentos. Então, isso daqui, a gente fala registro, mas, na verdade, o nome correto é documento. Esse é um documento, esse é outro documento, e esse é outro documento desta coleção, que pertence a esse database, que pertence a esse servidor. Da maneira como nós fizemos, todos os documentos são iguaizinhos, mas é possível criar um documento, por exemplo, esse documento aqui tem um endereço e esse aqui não. Diferente lá de banco de dados relacional, onde todos os registros têm a mesma estrutura. No documento, não. Eu posso ter essa estrutura aqui e a outra ter mais campos, mais fields ou menos. Não é obrigado a ter, mas isso é um assunto para outro dia. Se você gostou dessa série, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.